Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo e troca ideias sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então, se liga aí que a resenha de hoje já vai começar. Nosso assunto é RPG e eu separei aqui para nossa conversa o Contra o Grandes Antigos, tá? RPG lançado aqui pela Retropunk. Eu já fiz aqui no canal, né? Quem tá ligado no movimento, eu fiz um unboxing já mostrando todo o material aqui, mas chegou o momento da gente destrinchar um pouco mais o livro, dizer para vocês quais são os pontos principais aqui do jogo, né? O que tem de interessante, o que tem de importante pra vocês entenderem mais ou menos como é que funciona a parada aqui. E só lembrando, antes da gente começar, nós temos uma parceria com a Retropunk, então se você curtir esse livro ou qualquer outro livro da editora, se liga aí na descrição do vídeo que tem informações para você pegar seus livros com desconto, beleza? Então, vamos lá conhecer o Contra os Grandes Antigos? Bom, vamos lá, pessoal. Antes da gente mergulhar no jogo propriamente dito, eu acho que tem algumas informações básicas que é interessante passar para vocês, especialmente se você não conhece nada do Contra os Grandes Antigos. Ele é um RPG solo, né, baseado ali nos mitos de Cthulhu e tal, vai ter essa temática de investigação, do horror cósmico, esse tipo de coisa, mas ele é basicamente um RPG solo, ou seja, você vai controlar todos os personagens e vai resolver ali todas as situações aleatórias que vão surgir, né, através das jogadas de dados e tudo mais. Você pode jogar o Contra os Grandes Antigos também de uma maneira cooperativa, ou seja, você mais outros amigos, 4 amigos ou 2 amigos, enfim, o importante é que tenham sempre 4 personagens em jogo, mas vocês podem jogar sem a presença do mestre. Claro, alguém vai ter que ficar consultando ali as tabelas e tal para dar o direcionamento, mas sem aquela figura central do narrador. Mas também a terceira opção, se você quiser, você pode jogar o que o livro chama aqui de RPG leve, ou seja, você vai ter ali a figura do narrador, que na verdade vai ler para vocês os resultados, mas não apenas ler, vai ali costurar aquilo tudo numa história, e aí você vai ter mais espaço para interpretação, para roleplay, esse tipo de coisa, com regras bastante simples. Então, o Contra os Grandes Antigos, assim como o jogo original, o For Against Darkness, tem essas 3 possibilidades de jogo. E falando no jogo original, você pode estar com a dúvida aí, eu preciso conhecer o livro original, preciso ter lido o livro original do For Against Darkness para jogar o Contra os Grandes Antigos? Não, não precisa. São jogos completamente independentes, tá? Claro, se você jogou ou leu o original, você vai ter um pouco mais de familiaridade com os conceitos básicos que são apresentados aqui, mas nada assim de outro mundo. Se você pegar só esse livro aqui e começar a ler para jogar, tranquilo, beleza. Se por acaso você tiver curiosidade de conhecer o For Against Darkness original, eu também já fiz uma resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui no card para quem quiser conferir, beleza? Bom, vamos lá então, finalmente adentrar aqui no Contra os Grandes Antigos. É um livro com aproximadamente aí 72 páginas, das quais só 28 são regras, tá? Então, como eu falei, são regras simples, são regras fáceis de você entender, e o resto do livro são só as tabelas que você vai usar justamente para contar a sua história. E dando uma visão geral, assim, de qual é a proposta do jogo, qual é a pegada do Contra os Grandes Antigos, qual é o lance? Você vai controlar aqui 4 investigadores, 4 personagens que podem, né, ter mais 4 ajudantes ali, totalizando 8 personagens, né, ou 4 personagens principais e 4 NPCs, chame como quiser, enfim. E esses personagens, eles vão descobrir um plano para trazer um horror cósmico para nossa realidade. Essa é a história, esse é o plot, é o pano de fundo do jogo. A partir daí, como é que o jogo se desenrola? Esse grupo de personagens vai viajar por diversas localidades, né, dos Estados Unidos ali dos anos 30, mais ou menos, daquele período em que as histórias do Lovecraft são ambientadas geralmente. Então, o jogo se desenrola através dessas viagens, através das quais vocês vão jogar eventos aleatórios ali nas tabelas para descobrir o que acontece em cada uma das cidades, em cada um dos locais que vocês buscam investigar, né? E o objetivo é justamente você reunir pistas suficientes para impedir, né, a chegada desse horror cósmico. Mas, como nem tudo é tão fácil assim, você tem um prazo para isso. E o livro te dá um prazo de 40 dias para você conseguir desvendar, na verdade, todo o plano e conseguir detê-lo. Ou, melhor dizendo, tentar detê-lo, né? E aqui, deixa eu começar a mostrar umas coisas para vocês. Olha, aqui é um dos materiais extras que vem no livro. É justamente, olha, um mapinha. Essa página tem no livro, claro, mas fica mais fácil para você controlar durante o jogo. Aqui, então você vai ter todas as localidades e o lance, olha, deixa eu tentar aproximar. Quando você se desloca de uma para outra, você gasta um número X de dias. E aí você já começa a marcar lá o seu tempo. 40 dias parece muito? Será? Não será? Enfim, só a sua experiência de jogo que vai dizer. Então, o básico do básico é isso. Você tem essa questão dos deslocamentos, que você vai gastar um número X de dias. Cada ação que você fizer em um desses locais também vai ter um custo em dias, né? Então, algumas ações, por exemplo, a mais comum, investigar. Cada dia, cada investigação que você faz, melhor dizendo, consome um dia do seu tempo. E aí você vai contabilizando. E quando você menos esperar, o que parecia enorme, uma quantidade de tempo enorme, 40 dias, já pode estar perto de acabar. Aqui, olha só, deixa eu mostrar um pouquinho do livro para vocês. Vocês vão ter
8 personagens, como é o padrão, né, nessas séries do For Against, você tem 8 personagens, dos quais você vai escolher 4, né, cada um com as suas características próprias, com as suas habilidades especiais, né, com as suas fraquezas e os seus pontos fortes, enfim. Então você vai escolher, vai montar a sua equipe com 4 personagens, tá? Os ajudantes, eles não têm uma ficha assim bonitinha, mas você vai ter as estatísticas deles e cada tipo de ajudante vai ter uma função diferente, ou vai conceder algum bônus em alguma coisa, vai conceder alguma possibilidade diferente do jogo, tá? A gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso. Um detalhe importante a saber dos ajudantes é o seguinte: claro, durante as suas investigações você vai se envolver em combate. E o For Against Darkness, ele trabalha com 3 tipos de inimigos, olha: os vermes, os capangas e os chefes. Se você tiver com ajudantes no grupo, esses ajudantes eles só podem participar dos combates que forem contra vermes e capangas, que são os inimigos mais baixos. Contra os chefes, os inimigos mais poderosos, os ajudantes não ajudam em termos de combate, mas também não são atacados pelo chefe, né? Diferentemente dos vermes e capangas, que ali é todo mundo contra todo mundo, farelão. Outra coisa que é legal de mencionar é que, claro, se a gente está falando aqui de um jogo que tem como pano de fundo ali os mitos de Cthulhu, você obviamente está falando também de sanidade e insanidade. Então os personagens vão ter essa estatística no jogo, essa característica, e dependendo dos encontros que eles forem tendo durante as investigações, durante as explorações, o texto pode pedir com que eles façam testes de sanidade. E aí, conforme for, se vocês forem bem-sucedidos ou não, os personagens vão perdendo níveis de sanidade e, claro, podem enlouquecer e ser removidos do jogo. Você pode, inclusive, durante a sua partida, trocar os personagens, trocar os investigadores, trocar os ajudantes, né? Substituir a sua equipe, praticamente toda, se você quiser. Mas tudo tem um custo em dias. Então, ficar mudando a equipe toda hora vai consumindo ali o seu prazo, que inicialmente parece enorme, de 40 dias. Então, fica esperto. Agora, falando um pouquinho também do que os personagens podem de fato fazer no jogo, como é que o jogo se processa, né? Eu já falei aqui que você pode trocar a equipe, pode convocar ajudantes, pode trocar os ajudantes, enfim. O livro vai trazer aqui uma lista de atividades principais que vocês podem fazer durante as partidas. A mais importante delas, claro, é investigar, que eu já comentei aqui. Mas vocês podem também descansar para se recuperar de ferimentos, que também vai ter um custo em dias, se liga logo nisso. Vocês podem equipar, ou seja, trocar equipamentos, conseguir armas novas, conseguir armas melhores. Também vai ter custo em dia. Perdão, tudo aqui é medido em dias, justamente para você se ver o quanto antes, com prazo apertado, né? Você pode recrutar, como eu falei, né? Recrutar os ajudantes, trocar os investigadores principais da sua equipe e, obviamente, você vai ter as situações de combate, né? Dependendo da sua sorte nos dados, você pode já de cara sortear eventos com combates grandiosos. Mas como é que vai funcionar isso aqui? O sistema do For Against Darkness é muito simples. Você usa somente D6, tá? E você vai fazer um ataque, por exemplo. Você vai jogar o D6 e cada inimigo vai ter um nível. Você precisa, no D6, e alguns personagens, né, por conta das suas habilidades, tem modificadores para o combate, tem um bônus, ou alguma arma que dê algum bônus, enfim. Você joga o dado, soma algum eventual modificador que você tenha, e você precisa bater o nível do monstro ou mais. E aí você consegue acertar. Os combates, eles não são difíceis, mas alguns monstros se tornam um desafio maior pela quantidade. Por exemplo, vermes geralmente vêm numa quantidade grande. Algumas vezes você sorteia também essa quantidade no dado, mas eles têm só um ponto de vida. Então, só um exemplo rápido aqui. Se você tem um verme nível 3, por exemplo, se você jogar o D6 e tirar 3, você teve um acerto. Um acerto significa 1 de dano, vermes têm só um ponto de vida. Acabou. Se você conseguir números mais altos, porque aqui também existe a regra do 6 explosivo, então se você tiver uma jogada de dados, por exemplo, contra inimigos nível 3 e tirar 6 no dado, com uma ação só, você conseguiu 2 acertos, porque a dificuldade é 3. E nesses 2 acertos, você consegue eliminar 2 inimigos de uma tacada só. Parece fácil, mas nem sempre é assim. Lembra que os dados às vezes favorecem um lado, às vezes favorecem outro. Então não deixa de ser um combate emocionante dependendo da sua sorte ou não nos dados, né? Então é assim que funciona basicamente a questão do ataque, tá? Os personagens sempre têm a iniciativa, a não ser que o texto diga o contrário, a não ser que eles sejam pegos de surpresa ou alguma coisa assim. E no final, depois dessa fase de ataque, os inimigos que sobrarem, né, vão contra-atacar. E aí começa o que o livro chama a fase de defesa. Mas o interessante aqui é que como o jogo ele é pensado para ser um RPG solo, você não vai ter ninguém controlando os monstros. E os monstros, por si só, eles nunca vão jogar dados. São os próprios personagens que vão jogar. Ou seja, você vai fazer um teste de ataque, como eu expliquei, e quando chegar na fase da defesa, o seu personagem vai jogar de novo. É como se aquilo representasse a esquiva dele. Então você vai jogar de novo o D6 para de novo tentar bater o nível do monstro para conseguir se esquivar. Se você conseguir, beleza.
Se você não conseguir, dependendo ali do nível do monstro, ele vai te dar uma quantidade X de dano, ou ele vai te dar algum efeito especial, vai usar algum feitiço, alguma magia, enfim. Isso vai depender do que você estiver enfrentando naquele momento. E aqui eu tô dando só a visão geral, tá? Tem algumas outras particularidades, algumas minúciazinhas e tal, mas nada muito complicado. O que eu quero dizer com isso? Os seus personagens podem fugir do combate, né? Os monstros também, se forem vermes ou capanga, vermes, salvo engano, eles podem fugir se eles tiverem uma baixa muito grande nos seus números, enfim. Outros monstros lutam até a morte, geralmente os capangas, se não me falha a memória, e os chefes vão lutar até a morte. Então, tem algumas minúcias, tem alguns detalhezinhos que vão tornando o jogo mais emocionante, por assim dizer. E claro, você tem a possibilidade também de subir de nível, tá? Existe essa chance no jogo. Como é que funciona isso em linhas bem simples? Cada vez que você participa de um combate contra capangas e contra chefes, tá? Você tem a possibilidade de ganhar um ponto de experiência. Vermes não dão experiência, eles existem só para encher o seu saco no jogo, tá? Só que eles vêm de galera, assim, às vezes podem causar danos na sua equipe, mas não te dão nada em troca. Os capangas e os chefes pelo menos dão XP. A cada 10 capangas que você derrotar, você ganha 1 XP. E cada chefe que você derrota já te dá automaticamente 1 XP, salvo engano, algumas vezes podem dar até mais de 1 ponto de XP. E como é que funciona isso? Quando você ganha esse ponto de XP, você escolhe um dos 4 personagens para tentar fazer com que ele suba de nível. E como é que isso vai funcionar? Se ele está no nível 1, por exemplo, que aí é fácil, você vai jogar o D6 e você tem que tirar mais de 1. E aí ele subiu de nível. Né? Quando ele está no nível 2, eu quero fazer com que ele suba de nível, eu tenho que jogar o D6 e tirar mais do que 2 no dado. Ou seja, é mais ou menos assim que funciona. Você não pode subir sempre o mesmo personagem de nível, tá? Você tem que dar uma rodada ali, dar uma variada para os personagens irem subindo de uma forma mais ou menos equilibrada. Em linhas bem gerais, é assim que funciona a questão do nível da experiência, também é uma mecânica simples e vai dando uma condição melhor para os seus personagens, ou seja, eles vão ganhando mais pontos de vida, vão ganhando outras qualidades especiais, né, que vão ajudando nessa missão de tentar impedir a vinda do horror cósmico. Mas afinal de contas, qual é esse horror cósmico? O que eu preciso fazer para chegar até ele? Como é que o jogo termina? Bom, basicamente funciona da seguinte maneira. Você vai percorrendo as localidades e nessas localidades você vai tendo encontros que podem lhe conceder pistas, tá? Você tem que, para chegar no encontro final, você precisa reunir 3 pistas, né? E aí essas pistas você vai sortear aqui numa tabela, olha, para descobrir qual dos grandes antigos você vai enfrentar, tá? Tem uma regrinha no final ali que você vai somar a quantidade de pontos das pistas, jogar e tal, e ver qual é o inimigo final. No fim das contas, você precisa ou reunir essas pistas, mas tem uma maneira alternativa também. Determinados encontros, e isso depende, claro, da sua sorte no dado, podem te conceder objetos arcanos, itens arcanos. Então, é uma das mecânicas do jogo, você pode trocar itens arcanos, 3 itens arcanos por uma pista, tá? Ou se forem itens arcanos iguais, itens repetidos, salvo engano, você troca 2 por uma pista. Mas, resumindo, o necessário para você chegar ao final do jogo é reunir essas 3 pistas, seja coletando elas individualmente, seja através da troca de itens arcanos por pistas. E você precisa fazer isso antes do nosso querido prazo de 40 dias. Se estourar esse prazo, os inimigos conseguiram realizar o grande ritual, o horror cósmico veio para nossa realidade e tudo se acabou. Então, esse é o funcionamento básico, bem básico, né? As linhas gerais do Contra os Grandes Antigos. Aqui no finalzinho da parte de regras, olha, você ainda vai ter aqui um capítulo de dificuldade, ou seja, regras alternativas, se você quiser deixar o jogo mais fácil ou mais difícil também, tá? Então você vai ter aqui diversas possibilidades se você quiser mexer um pouquinho nessa questão da dificuldade. E olha só, pra gente encerrar aqui, eu vou mostrar pra vocês só mais ou menos como é que funcionam as localidades, olha só. Então você vai ter aqui, por exemplo, essa página do Arkham. Aqui, nesse início, você vai ter os tipos de atividade que você pode fazer, tá? Então, nem todos os lugares vão te oferecer todos os tipos de atividade. E os efeitos de cada uma delas. Então, por exemplo, se você quiser descansar, como é que vai funcionar aqui em Arkham? Quantos dias vai levar? Se você quiser equipamentos, que tipo de equipamentos você consegue encontrar em Arkham, né? Lembrando que cada equipamento também é um dia que você vai contabilizar. Se você quiser recrutar, olha, se você quiser recrutar novos investigadores, quais são os tipos de investigadores que estão disponíveis naquele lugar? Se você quiser recrutar ajudantes, quais são os ajudantes? O que eles podem fazer? Então, tá tudo discriminado aqui nessa parte inicial de cada uma das localidades. E daqui pra frente, olha, são os eventos que você vai sortear, tá? Lembrando que em alguns locais podem ter eventos acima do número 6. Olha, por exemplo, aqui em Arkham tem um evento nível 7. Porque você pode ter modificadores nesse teste aí de encontros. E você pode também realizar vários encontros no mesmo local. Tá? Isso tudo vai estar especificado nas regras, né, nas páginas de cada uma das localidades. Elas meio que têm regras específicas. Então, em alguns pontos, você pode até mesmo repetir encontros, se você tirar o mesmo número no dado de novo. Em outros locais, não.
Se você for fazer uma segunda investigação no mesmo local e tirar o número que você já tinha tirado antes, alguns locais dizem que não vale, aí você joga de novo para ter um encontro diferente. Então assim, mas isso é definido dependendo de cada uma das localidades. Mas o lance é que assim, são várias localidades, tá? Olha só o tamanho do mapa aqui. A quantidade de pontos que você tem para explorar, tem várias possibilidades diferentes de jogo, várias situações, né, também para você enfrentar. E assim, é um jogo que ele de fato é bem emocionante por essa questão do tempo, né, e pelos combates também, que apesar de parecerem simples e fáceis, dependendo do encontro que você sorteie, você vai levar uma canseira aí para conseguir suplantar todos os desafios e quem sabe derrotar os grandes antigos. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui. Essa foi a nossa dica de hoje, o Contra os Grandes Antigos da Retropunk. Espero que vocês tenham curtido. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seus comentários pra gente continuar trocando ideia. Lembrando, se você curtiu o livro, quer adquirir com desconto, confere a dica aí na descrição do vídeo, beleza? Eu estou organizando aqui já para fazer uma gameplay para mostrar um pouquinho melhor do jogo em funcionamento. Deve estar disponível no canal em breve, beleza? Enquanto isso, a gente vai se vendo, vai se encontrando nas próximas resenhas.